Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal sobre finanças pessoais, planejamento financeiro e investimentos. Hoje vou continuar nosso papo sobre investir melhor, tá? E vou apresentar um pouco sobre a renda variável, tá certo? Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, eu posto diariamente dicas sobre investimentos, finanças pessoais e planejamento financeiro, bem como em conjunto com meu amigo André Cardoso, né, amigo e sócio André Cardoso, conteúdo sobre gestão de carreira e planejamento de carreira, tá? Compartilhe também este vídeo com seus amigos, seus colegas, seus familiares, para que eles também tenham acesso a um conteúdo bem bacana. O vídeo estará disponível tanto no YouTube quanto no IGTV. A renda variável. A renda variável ela remete a investimentos cujo valor de remuneração, né, a taxa de remuneração é desconhecida. A gente não conhece de antemão o quanto que a gente vai receber ao realizar esse investimento. Tá? Por isso que ela se chama renda variável. Okay? A remuneração ela varia conforme a variação dos preços dos ativos. Né? Então, se você investe em ações de empresas, por exemplo, o seu rendimento será conforme for variando, né, o preço dos ativos, né, do valor das ações. Se ela subir bastante, você vai ter um rendimento bem alto. Se ela subir pouco, vai ter um rendimento mais baixo. Ela pode até decair, então você vai ter um rendimento negativo. Né? Esse é o ponto da renda variável. Tá? Ela varia, você não sabe se realmente será um investimento que vai te dar um alto retorno ou se ele vai dar um retorno mais baixo ou até mesmo negativo. Tá? Os riscos elas são geralmente maiores que os da renda fixa, é claro, justamente por conta desta variação. Né? Então, qualquer variação no humor do mercado, por assim dizer, ele pode gerar uma variação muito rápida, muito brusca, né? Em relação ao valor dos seus ativos. Por exemplo, se a gente tiver uma crise, como a gente teve ali em 2008, né? A crise do subprime lá nos Estados Unidos, com os bancos quase falindo, né? Alguns bancos até faliram por conta de maus credores, né? Então você tem esse risco e faz com que a economia possa vir decair, né? E você tem então uma depreciação dos valores dos seus ativos. Tá? A mesma coisa acontece com imóveis. Se você tem uma crise imobiliária, né, por falta de imóveis, por exemplo, a tendência é que o preço suba, porque afinal de contas, né, a depender da demanda de imóveis, se a oferta for menor, né, em relação a atender a demanda, então o valor dos imóveis tende a subir. Bem como ao contrário, né, se a demanda for baixa e a oferta de imóveis for alta, então o valor dos imóveis, né, o preço dos imóveis tende a cair, tá? Por isso ela também é considerado uma renda, o imóvel é considerado uma renda variável, ok? Então pense nisso antes de aplicar imóvel, investir em imóvel, né? Tenha isso em mente, tá? Estatisticamente falando, se você olhar aí ao longo de um período muito grande, né, 5, 10, 15, 20 anos, os investimentos em renda variável tendem a ter uma rentabilidade muito maior do que os rendimentos de renda fixa. Tá? Por isso é interessante você ter no seu portfólio, na sua carteira, investimentos em renda variável, para que você possa aí aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, né, ao longo dos anos. Tá? Alguns exemplos de renda variável, tá? Ações das empresas negociadas em bolsa de valores, você deve ouvir aí diariamente ou mesmo que seja esporádico, você com certeza já ouviu falar na bolsa de valores, né? Investimentos em bolsa de valores, em ações das empresas. Os imóveis são renda variável, como eu destaquei, né? Então você tem a variação do preço dos imóveis, também a variação dos aluguéis pagos, né, pelos imóveis. Se você investe em imóvel para renda, né, você tem que saber que você pode ter aí um risco de sofrer uma inadimplência ou o risco de o imóvel ficar vago por um tempo, tá? Então isso faz com que o imóvel se caracterize como uma renda variável também, tá? O ouro, né? Porque o ouro, o Bitcoin, eles são moedas, né? Por assim dizer também. Então você tem um certo investimento quando o ouro
os países, os investidores estão um pouco avessos a risco, eles tendem a comprar ouro, então faz com que o preço do ouro aumente, assim como eles, não, agora eu acho que a economia como um todo, a economia global está indo muito bem e tal, então eles tendem a vender as suas posições em ouro para comprar ativos que rendam mais, né? Então o valor do ouro, o preço do ouro pode cair. O Bitcoin é a mesma coisa, tá? É um movimento um pouco mais especulativo, mas também você pode ter aí uma variação, às vezes até brusca, né, em relação a outros ativos, tá? Os derivativos, que nada mais são contratos, né, futuros, por exemplo, são derivativos. As opções em relação às ações são derivativos, né, opção de compra, opção de venda de ações, tá? Derivativos nada mais do que nada mais são, né, do que produtos financeiros que derivam de algum ativo. Por isso o nome derivativos, tá? As commodities, né, o milho, a soja, o próprio petróleo. Então isso também é um investimento que varia aí conforme a oferta e demanda, né? E também se há alguma crise, enfim, são rendas variáveis, tá? Mais para frente eu vou explicar um pouco mais detalhado cada um deles. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o joinha aí, compartilhe ele com seus amigos, seus familiares, com seus colegas, e eu ofereço aí um grande abraço e sucesso!